Hoje a gente vai falar sobre função horária. Não, peraí. Meu caro amigo, minha cara amiga, bem-vindo a mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai aqui fechar aquele nosso conteúdo de cinemática falando das funções horárias e Torricelli. Preparado? O que é então função horária? Bom, horário você sabe que tem a ver com horas, né? Com a passagem do tempo, ok. Mas e função? Vamos ver bem o que é função na matemática. Função é uma transformação. Por exemplo, se você é um vendedor de gasolina, você tem que transformar gasolina em dinheiro. É uma espécie de transformação. Vamos supor então que a gasolina custe R$ 2,50 o litro. Se você não vende gasolina nenhuma, o custo de gasolina nenhuma é zero. Óbvio, não? Bom, mas se você vende 1 litro de gasolina, o custo dessa gasolina é R$ 2,50. Se você vende 2 litros de gasolina, R$ 5,00 e assim por diante. Entenda que matematicamente você está transformando valores de volume de gasolina em valor monetário, em real. Podemos escrever uma função que descreva essa transformação. Por exemplo, o custo da gasolina vai ser igual ao volume de gasolina vendido vezes 2,5, né? Que são R$ 2,5 por litro. Aí a gente tem que entender que o custo vai estar em real e que o volume vai estar em litros. O importante aqui é que você está transformando um conjunto de valores em litros em um conjunto de valores em reais. Cada valor em litro significa um valor em reais. Fazendo uma representação gráfica, onde o valor de volume em litros fica na horizontal e o valor de custo na vertical, a gente pode colocar os pontos que correspondem, né, a esses dois valores. Imagine que agora, além de você vender a gasolina a R$ 2,50 o litro, você também tem um custo de entrega de R$ 10, um custo fixo. O valor que essa gasolina sai para o seu cliente, além de ser R$ 2,50 para cada litro que ele compra, também vai ter um valor fixo de R$ 10. Dessa forma, a gente poderia escrever a equação da seguinte forma: o custo igual ao volume de gasolina vezes 2,5, né, que é o preço por litro, mais 10, que é um valor fixo. Eu posso comprar 20 litros de gasolina, 2 litros de gasolina, 100 litros de gasolina e esse valor de 10 não vai ser alterado. Ou seja, a transformação, né, a sua função que transforma volume de gasolina para custo da gasolina, ela tem ali um termo que é variável e tem um termo que é constante. De uma maneira mais genérica, a gente pode escrever dessa forma: f de x igual a ax mais b, ou seja, x é a variável que muda a sua função. Então você tem esse termo ax, que é um termo variável, né, da sua função, mais b, que é um termo constante. Note que nessa forma genérica eu estou dizendo que a função f de x é o resultado da transformação de x em um f de x. Da mesma forma que eu consigo gerar um gráfico custo por volume, eu também vou conseguir gerar um gráfico f de x por x, de maneira genérica. Isso sempre vai acontecer para qualquer tipo de função na matemática, inclusive nas funções horárias de posição e de velocidade. Então agora que a gente sabe o que é uma função, o que é função horária da posição e função horária da velocidade? Simples, função é transformação, horária tem a ver com tempo. E posição tem a ver com espaço. Então, função horária da posição é a transformação do tempo no espaço. Simples assim. E a função horária da velocidade é a transformação do tempo em velocidade. Essa definição é a variação do espaço no tempo, é uma definição da velocidade que a gente já fez em outro vídeo. Volta lá se você não lembra. Vamos para um exemplo prático então. Esse aí é Gabriel. Vamos supor que Gabriel tem que percorrer essa distância toda aí. Ele está na posição 10 metros e ele está numa calçada que vai até uns 80 metros, talvez. Bom, 8 horas ele está na posição 10 metros. Passa-se um tempo, 8 horas e 1 minuto ele está na posição 20 metros. 8 horas e 2 minutos ele está na posição 30 metros. 8 horas e 3 minutos, 40 metros. E onde ele estaria em 8 horas e 6 minutos? Pensa um pouquinho aí, você conseguiria pensar? Consegue prever? Se você respondeu 70 metros, você está correto? Qual foi a conta que você fez para chegar nesse resultado? Ora, a posição do Gabriel em função do tempo vai ser 10 vezes o tempo, em minutos nesse caso, mais 10. Porque olha só, Gabriel andava 10 metros a cada minuto. Só que ele começou já da posição 10 metros. De maneira genérica, podemos escrever matematicamente como uma função de x de ax mais b. Está vendo? Mas agora Gabriel tem uma bicicleta. Ele está na posição 0 metros no tempo 0 segundos. Quando passa 1 segundo, ele já está na posição 1 metro. Mas no segundo 2, ele já está em 4 metros.
No segundo 3 ele está em 9 metros. No segundo 4 ele já está em 16 metros. Ele está cada vez mais rápido. Sua posição está mudando com cada vez mais intensidade. Quanto mais o tempo passa, maior sua velocidade. Ele só precisa de mais um segundo para estar em 25 metros. E se continuar assim, vai crescer absurdamente. Bom, a gente sabe que o Gabriel uma hora não vai conseguir manter uma velocidade tão grande. Você consegue perceber que a posição do Gabriel em função do tempo é igual ao tempo que ele está andando em segundos ao quadrado? Isso é porque ele está acelerado. O tempo vai ficar ao quadrado. Isso, para matemática, é o que a gente chama de uma função de segunda ordem. Essa é a função de segunda ordem. Ela tem a variável da função ao quadrado, é lógico que pode ter um fator multiplicando a variável ao quadrado, mas um termo de primeira ordem, que você tem um fator qualquer multiplicando a variável com ordem 1, mais um fator constante. Você também tem outras funções, de terceira, de quarta ordem, existem vários tipos de função, mas pra gente vai bastar entender as funções de primeira e segunda ordem para entendermos as funções horárias da posição e da velocidade. A função horária da posição vai ter esse primeiro termo de segunda ordem que representa o deslocamento devido à aceleração. O termo de primeira ordem, que significa o deslocamento por causa da velocidade inicial, e o termo constante, de ordem zero, que é a posição inicial. Lembra sempre, tenha em mente que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, que a velocidade é a taxa de variação da posição. Sabendo a aceleração e a velocidade inicial, a gente consegue descrever a velocidade em função do tempo para qualquer intervalo de tempo. Sabendo a velocidade inicial, a posição inicial e a aceleração, a gente consegue prever a posição. A dica aqui é você entender que a aceleração não altera a posição diretamente. Ela altera a velocidade, através dessa equação, e a velocidade que muda a posição diretamente. O termo que muda a posição devido à velocidade é um termo de primeira ordem. O termo que muda a posição devido à aceleração é um termo de segunda ordem. É um pouco diferente. Agora, por que assim? A gente vai entender quando analisarmos os gráficos da velocidade. Considerando o caso da velocidade constante, a gente pode usar essa equação. Velocidade é o deslocamento, dividido pelo tempo decorrido. Ou até escrever dessa forma. O deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo decorrido. Fazendo o gráfico fica desse jeito. A velocidade é constante ao longo do tempo. Olha, o tempo passa e a velocidade continua a mesma. Dessa forma, a gente consegue ver que o deslocamento nada mais é do que o produto do ΔT vezes V, tá vendo? Como se fosse a área debaixo desse gráfico. Se tivéssemos a velocidade variando desse jeito ao longo do tempo, com uma velocidade constante V1 entre dois tempos e depois ela muda subitamente para uma velocidade V2 e continua com essa velocidade constante, o deslocamento total seria a soma dessas áreas. Note que nesse caso não adianta você multiplicar o ΔT por V2 ou por V1. Você conseguiria uma área muito maior ou muito menor. Para você conseguir calcular exatamente o deslocamento, você precisa de fazer primeiro para a primeira velocidade, nesse intervalo de tempo, depois para a segunda velocidade nesse intervalo de tempo, e só daí então somar as duas. Então a gente vai poder escrever que o ΔS vai ser igual ao S1 mais S2, sendo S1 e S2 cada uma dessas partes aí da área. Mas e se a velocidade não for constantemente V1 entre dois intervalos de tempo e constantemente V2 em outro intervalo de tempo? Nesse caso, a velocidade não é constante. Ela é inicialmente V1, mas ela aumenta uniformemente até V2. O deslocamento vai ser a área debaixo do gráfico da mesma forma, mas dessa vez não vai ser calculado da mesma forma. Nota que essa velocidade aqui é a velocidade inicial do movimento. Conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, não é isso que acontece? Então, fica com isso em mente. Essa velocidade aqui é a velocidade inicial. Para fazer o cálculo da área abaixo do gráfico, a gente pode usar aquela equação do trapézio, pois é a forma geométrica que aparece debaixo do gráfico, É um trapézio. Mas eu vou preferir fazer de uma maneira diferente. Eu quero dividir essa área em S1 e S2, dessa forma. Então S1 vai ser a área de um retângulo e S2 vai ser a área de um triângulo retângulo. Então, o deslocamento vai ser a soma das áreas S1 e S2. A área S1 vai ser dada por V1, que multiplica a diferença de T1 para T2. Essa diferença de T1 para T2 é o nosso ΔT. Já a área S2 eu vou achar com aquela equação da área do triângulo. É um triângulo retângulo, você pode ver, é base vezes altura dividido por 2, ou a metade de um quadrado formado por essa base e essa altura. É um triângulo retângulo, é fácil de observar que é isso que está acontecendo. Agora acompanhe rapidamente comigo e se você achar meio confuso, você pode voltar o vídeo e ver mais de uma vez.
Eu posso escrever que a aceleração é ΔV sobre ΔT, ou ainda que ΔV é igual a aceleração vezes ΔT. E agora eu vou substituir esse ΔV naquela equação ali do S2. S2 vai ficar dessa forma, aceleração vezes ΔT ao quadrado dividido por 2. Então vamos guardar esse resultado aqui. Escrevendo o deslocamento total como sendo a soma de S1 com S2, eu vou substituir naquelas equações que eu já achei analisando a área do gráfico e vou chegar nisso. Então o deslocamento vai ser V1 vezes ΔT mais A vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Mas lembra que eu falei que esse V1 aqui era a velocidade inicial? Então eu vou escrever assim, velocidade inicial. ΔS também pode ser escrito como sendo a posição final menos a posição inicial. E aí essa posição inicial que está sendo subtraída da posição final aqui na esquerda, eu posso jogar para a direita, não posso? E aí fica desse jeito. Agora entendo uma coisa. Eu estou dizendo aqui que a posição final, dada pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. Não é isso que eu vou fazer exatamente. Na minha função final, eu não quero a posição final somente. Eu quero qualquer posição dado um tempo específico. Então vamos supor, se eu defino aqui que o tempo inicial é necessariamente 0, ΔT vai se transformar em apenas t, apenas o tempo que eu quero. E em vez de ser a posição final de um ΔT, vai ser a posição em função daquele tempo que eu quero. Vamos reescrever isso então. Posição em função do tempo é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes t mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. E agora você sabe de onde surgiu cada um dos termos dessa equação? Voilá! De maneira análoga, a velocidade em função do tempo é a velocidade inicial, mais a taxa de variação da velocidade em função do tempo, vezes o tempo. A função da velocidade pelo tempo num gráfico fica desse jeito, a velocidade inicial vai para uma velocidade qualquer para um tempo t qualquer. Isso para uma aceleração constante. E como o deslocamento é dado pela área debaixo desse gráfico, a gente tem aí uma parcela do deslocamento devido à velocidade inicial, vezes t, e a outra parcela de deslocamento sendo o nosso termo de segunda ordem, devido à aceleração, vezes t ao quadrado sobre 2. Para você que já está estudando cinemática há um tempo, sabe que tem uma terceira equação além dessas duas. Uma equação que não precisa de usar o tempo. Torricelli! Mas Torricelli não é bem uma função horária, é uma equação que não depende do tempo. Mas ela é obtida através da função horária da posição e da função horária da velocidade. Aqui vai uma demonstração de como se chegar em Torricelli usando essas duas funções. Primeiro eu vou escrever a função horária da velocidade dessa forma. Também pode ser obtida através daquela definição da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, mesma coisa. Aí eu vou guardar esse resultado aqui no cantinho e vou mexer na função horária da posição. Só que eu vou precisar de escrever ela desse jeito, olha. Vou jogar o SO para o outro lado e vou substituir o ΔT pelo aquele resultado que eu achei da outra função horária. Então eu chego nisso. S final menos S inicial vai ser meu ΔS. Quando eu faço a distributiva da velocidade inicial ali no primeiro termo, eu vou obter isso. E quando eu resolvo o último termo, eu vou ter isso daí, ó. Vou cortar o A quadrado com A e vou ter isso aí. Para tirar esses divisores que eu tenho nos meus termos, eu vou multiplicar tudo por 2A. Aí fica assim, corto A, corto 2A, faço distributiva, chego no final nisso aí. Note que eu fiquei com um termo 2VOVF e outro termo que é menos 2VOVF. Isso dá zero, eu posso simplesmente cortar os dois. E esses termos menos 2VO ao quadrado e mais VO ao quadrado, logicamente eu posso cortar ali e ficar somente com menos 1VO ao quadrado. Aí é só terminar de reorganizar a equação e eu fico com a forma clássica de Torricelli. E assim ela compõe a minha trinca especial de equações para resolver cinemática. Olha, função horária da posição, função horária da velocidade e a equação de Torricelli para quando não tem tempo. E assim a gente fecha o nosso conteúdo mais básico de cinemática. Você pode voltar e ver os vídeos caso ficou alguma coisa perdida. Se houve alguma coisa que eu não falei, você ficou meio confuso, deixa aí um comentário e aí quem sabe eu faço um vídeo revisando. Mas se você quiser realmente aprender tudo que foi dito aqui, não perca tempo. Pegue exercícios de livros e apostilas e resolva. Tem um monte. Talvez eu faça algum vídeo resolvendo exercícios de cinemática daqui pra frente. Se você acha que é legal, de novo, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Com pressa? Não tem tempo? Usa Torricelli.